Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Até fiquei sem voz. Continuando a falar sobre problemas ambientais, mais precisamente, né, para usar o título aqui que eu pus no vídeo, a questão ambiental. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre problemas ambientais globais, né? Só refrescando a memória de vocês, eu já falei um pouquinho, né, sobre equilíbrio ecológico. Também já falei para vocês sobre impactos ambientais, que são as condições aí que alteram o equilíbrio ecológico, gerando uma situação de desequilíbrio ecológico. Disse para vocês, né, que a ação humana, a existência humana gera impactos ambientais, e os impactos ambientais a gente pode classificá-los de duas formas, né, quanto à origem e quanto à escala de abrangência desses impactos. Então hoje, agora, né, nesse momento, a gente vai olhar mais para os impactos antrópicos que vão ocorrer aí numa escala global, né? Vamos lá. Para começar, desmatamento, né? Vocês podem alegar, mas né, professor, o desmatamento ele acontece num lugar, ele não acontece no planeta todo, né? A maioria dos impactos que a gente chama de globais, ou que a gente definiria como globais, eles são, né, o produto, a somatória aí de pequenos impactos que acontecem, né, em escala local. E o desmatamento, né, talvez seja um grande exemplo disso, de algo que vem acontecendo há muito tempo, né, e que hoje, né, talvez a gente comece a sentir as consequências disso em nível, né, global e não mais só no nível local ou regional. Vocês estão vendo aí, né, um mapa que é muito legal, que mostra a área original e a área atual, né, de florestas temperadas e de florestas tropicais, né. Dá para perceber, de maneira geral, ó, que as florestas temperadas, né, principalmente aqui, ó, na Europa, na China, né, já foram bastante alteradas, e as florestas tropicais, né, tanto no continente asiático, na África, e aqui, né, na América do Sul também já foram bastante alteradas, né. Tem algumas grandes formações vegetais ainda intactas, né, como por exemplo a floresta amazônica aqui no Brasil, né, mas quer dizer, intacta é uma palavra muito forte, né. Já vê aqui a borda dela sendo desmatada, floresta de coníferas aqui na América do Norte, né, e floresta de coníferas aqui na Europa e Ásia, a taiga. Aqui é um outro mapa que mostra a mesma coisa, né, com uma visão diferente, né? Ele usa uma escala de cores que talvez torna mais fácil visualizar aí cobertura original e, né, cobertura atual. Bem, e disso, né, vem aí uma classificação talvez bem interessante, um conceito que talvez poucos conheçam, chamado hotspots. Né? Se eu estou falando de desmatamento, né, de biomas que vão sendo degradados, extintos, existe esse conceito de hotspot que a ideia é falar, no meio de tanta desgraça, por onde que a gente começa, né? Então, os hotspots, né, são os ecossistemas mais delicados, mais ameaçados e aqueles que deveriam, né, ter medidas de conservação mais urgentes dentro dos países, dos lugares onde eles se localizam, né? No caso aqui do Brasil, como vocês podem ver pela figura, nós temos dois hotspots, né? Que seria a Mata Atlântica, que a gente já detonou bastante dela, e o Cerrado, que a gente está acabando com ele. Ó, aqui é uma outra coisa interessante, né, que são espécies ameaçadas de extinção, né? Notem que o Brasil aqui, ó, ele está bem num dos lugares com mais quantidade de espécies ameaçadas, né?
junto, por exemplo, com a Colômbia, China, Índia, Indonésia, Madagascar, e esse país aqui africano, eu não tenho ideia de qual seja ele, mas enfim, né? Também é um lugar importante. A Espanha aqui em cima na Europa, né? E olha que curioso, né? A América do Norte, aí principalmente os Estados Unidos, México, né? E o Equador estão numa classificação ainda acima, né? Em quantidade de espécies ameaçadas de extinção. E a Malásia aqui também. Bem, então, desmatamento. Desmatamento é um baita de um problema ambiental, porque ele vai dar origem a uma série de outros problemas ambientais. Aqui, ó, do ladinho, vocês estão vendo desmatamento de correntão, né? Muitas vezes a gente pensa em desmatamento, imagina a motosserra, né? Ou o carinha lá com machado tentando derrubar a árvore, mas as florestas tropicais, na sua maioria, são derrubadas a lá correntão. Deixei aqui um videozinho, né, para quem tiver curiosidade de saber como que isso funciona. Aqui também, ó, a gente consegue ver, né, como que se abrem as linhas, abrem-se as estradas, né, e o desmatamento ele vai acontecendo em áreas de florestas tropicais, né. E às vezes o desmatamento ocorre também, né, com o uso de queimadas. E aí a gente vai ter outros problemas ambientais, porque queimada, né, uma maneira bem rápida de devolver, né, para a atmosfera todo o gás carbônico que as árvores, ao longo de muito tempo, né, foram retirando da atmosfera terrestre. Aqui é um gráfico bem legal sobre os principais poluidores de nível mundial. Percebam que o Brasil está aqui no top 10, né? E no nosso país, os dois setores, né, que mais vão contribuir aí com emissão de gás carbônico é a agricultura e o setor de energia. Percebam que muitos países, né, a gente vai ter agricultura e energia como principais emissores, né? Aqui nos Estados Unidos a quantidade de energia é bem grande, e na China, né, que é o primeiro lugar hoje nessa lista, a indústria também aparece com um certo destaque. Aqui são os países que mais emitem, né, gás carbônico no ano 2000 e 2018, né? Percebam que a China passou os Estados Unidos em quesito de emissão de gases, mas que de maneira geral, né, a maioria dos países aí aumentou a sua emissão de gases, né? Por exemplo, a Rússia 1.400, 1.700, né? Índia estava em 1.000, está 2.600. Esse movimento também de aumentos, ele se deve ao fato da gente ter países emergentes, né, que tiraram boa parte da sua população de situação aí de pobreza, miséria, e isso de alguma forma também, né, vai aumentar a quantidade, por exemplo, de veículos em circulação ou de danos ao meio ambiente de maneira geral. Bem, se tem mais gás carbônico sendo emitido, a gente tem, né, o potencial aí de aumentar uma coisa chamada efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, né, onde a radiação solar, o calor da radiação solar, ele fica aprisionado aqui na Terra, né, em função do fato da atmosfera terrestre ter gases que vão reter calor. Isso é muito importante para dar um certo equilíbrio térmico para o planeta, né? Agora, se a gente de maneira meio que desenfreada, né, através da nossa indústria, da agricultura, do setor de energia, emite pra caramba gás carbônico, né, nós potencializamos esse fenômeno natural. E aí a gente vai produzir uma coisa chamada aquecimento global. E o aquecimento global ele pode gerar uma série de outros fenômenos, como, por exemplo, mudanças climáticas, né? E aí, mudanças climáticas são de toda a ordem. Por exemplo, né, degelo das calotas polares, né? Degelo das calotas polares significa que vai ter mais entrada de água fria nos oceanos. Isso pode alterar, né, correntes marítimas, velocidade de água, vai mexer com evaporação, enfim, né, e tudo isso muda, né,
as características climáticas de alguns lugares. Por exemplo, onde chovia, deixa de chover, e onde não chovia, pode passar a chover, né? Onde tinha chuva fraca, pode ter chuva forte, enfim, né? Muda o que é natural e toda mudança, né, acaba gerando aí uma série de problemas para as atividades que naqueles lugares já estão consolidadas, né? Aqui a gente vê um pouquinho da variação do gelo marítimo, né? Como que estava em 1978 e como que ficou em 2019, né? Então, no geral, a extensão de gelo marítimo, né, diminuiu em todos os meses do ano. Além disso, né, se tem mais gás carbônico na atmosfera, a gente vai ter aí alguns outros processos, como por exemplo, chuva ácida, né? A chuva ácida ela pode, né, destruir aí formações vegetais, intensificar intemperismo químico, destruir construções, né? E esse ácido também pode parar nos oceanos, gerando um outro processo chamado acidificação dos oceanos, que prejudicaria, né, a vida marinha. Tá? Aqui eu deixei para vocês, ó, duas explicaçõezinhas um pouquinho mais detalhadas de cada fenômeno, é só dar pausa e ler com calma. Bem, aqui são as áreas de chuva ácida, né? Lembrando que chuva ácida é um fenômeno interessante porque geralmente, né, a poluição de um lugar não vai cair sob a forma de chuva ácida nesse lugar, né? Os ventos vão transportar isso e a chuva ácida geralmente cai um pouquinho longe do lugar que deu origem. Às vezes é tanta poluição que cai chuva ácida no mesmo lugar, né? Mas, enfim, há esse transporte também de chuva ácida. Notem, né, que os lugares com maior concentração de chuva ácida acabam coincidindo, né, com as áreas de maior densidade humana, urbana e industrial do planeta. Degradação dos solos e desertificação. Se tem desmatamento, né, o solo fica exposto, aumenta o processo de degradação, de erosão do solo, né? Lembrando que erosão é um fenômeno natural, mas o solo exposto ele fica mais vulnerável. Além disso, né, a lixiviação, que é o processo aí que o solo vai perdendo nutrientes dissolvidos na água da chuva, também aumenta e o solo fica empobrecido. Solos pobres, degradados, né, acabam se transformando aí em desertos no futuro. Então a gente tem aqui, né, uma paisagem, né, que tem grandes chances aí de vir a se tornar um deserto, né? Olha aqui o tiozinho aqui tentando pegar água, né, de um rio ou de uma lagoa que secou. Bem, além disso tudo, né, aqui vocês estão vendo as áreas com risco de desertificação induzida pelo homem, né? Lembrando que a própria natureza causa mudanças climáticas, mas as mudanças naturais elas acontecem no intervalo de tempo bem longo, né? E a gente em alguns lugares conseguiu até secar mar, né? Procurem aí o caso, né, do Mar de Aral, que fica mais ou menos nesse pedacinho aqui, né, do Lago Chad, aqui no continente africano. Então, o nosso potencial de mudanças, ele acaba sendo muito alto. Aqui no Brasil, ó, o lugar com maior potencial, né, de desertificação é o semiárido nordestino, né, já é semiárido, a chance de ficar árido é muito grande. Uma outra curiosidade é a atividade humana, às vezes, né, desmata a vegetação natural e a gente coloca, né, plantações de um monte de coisas ali. Geralmente são monoculturas com uso de agrotóxico, com uso de fertilizante, onde só vai ter uma espécie, aquela que está sendo cultivada. Vocês estão vendo aqui uma plantação de eucalipto e aqui uma plantação de dendreopalma, né? Esse tipo de plantação vai formar o que a gente chama de deserto verde, né? Tá verdinho, mas na verdade, né, não tem tanta biodiversidade, não vai ter tanta vida, né? Então, do ponto de vista ambiental também esse negócio não é legal, tá? Bem, um outro problema de nível global, né, a questão aí do buraco da camada de ozônio, né? Todo mundo já ouviu falar disso,
a maioria dos meus alunos, quando respondem qualquer coisa disso, meio de supetão, respondem errado, né? Associam aí o buraco da camada de ozônio com gás carbônico na atmosfera. Então acaba confundindo, né, o buraco da camada de ozônio com o efeito estufa aquecimento global. Buraco da camada de ozônio, né? Primeiro, o que é o ozônio, né? O ozônio é um gás, né, O3, que fica lá bem alto na atmosfera terrestre, e esse gás tem a propriedade de reter, né, parte dos raios ultravioleta que entram na atmosfera terrestre, que incidem sobre a Terra. Raio ultravioleta pode causar nos seres vivos câncer de pele, mutações, né? E todo mundo que já viu um pedaço de plástico que ficou tomando sol, né, ele fica quebradiço por causa dos raios ultravioleta. Então, né, raio ultravioleta causa um dano muito grande. O bagulho deteriora plástico, imagina o estrago que ele não faz com a pele da gente. E aí, quando a gente emite alguns poluentes, esses poluentes vão parar lá em cima, e aí eles provocam a degradação do ozônio, né? Eles vão se ligar ao ozônio de uma maneira mais fácil, e, portanto, né, isso vai deteriorando a camada de ozônio até que se abre um buraco, que é o famoso buraco da camada de ozônio, né? Então é algo muito ruim porque tira, né, parte dessa proteção que a gente tem, né? Então, que gases causam isso? Não é gás carbônico, não é CO2, são os CFCs, clorofluorcarbono, né? Então esse é o tipo de átomo, né, que vai se ligar ao ozônio, ó, e vai causar um monte de treta ali com a nossa querida camada de ozônio. Raio ultravioleta, eu falei para vocês que ele quebra os plásticos, né, deteriora os plásticos. Mas além disso, né, lixo que a gente produz, né, plásticos na superfície terrestre, eles também vão se quebrar, se fragmentar, e existe um problema ambiental ocorrendo aí em grande quantidade, que a gente não parou para examiná-lo com cuidado, que é a questão aí dos microplásticos, né? Os microplásticos são um problema, eles estão em tudo, estão dentro da gente até, né? Porque o plástico vai quebrando, quebrando, quebrando e não biodegrada, né? Ele não vira outra coisa, ele só vai virando um pedaço de plástico menor, né? Então aí eu deixei para vocês, né, uma matéria aqui da revista FAPESP sobre o assunto que é bem legal. El Ninho e Laninha. Gente, El Ninho e Laninha são fenômenos naturais. O El Ninho é o aquecimento do Oceano Pacífico e a Laninha é o resfriamento do Oceano Pacífico. Esses fenômenos são naturais e acontecem com uma certa periodicidade. O problema é que quando a gente altera muito as coisas, desmata, polui, suja, né, a chance que a gente tem de lidar com esses eventos que são naturais acaba diminuindo, né? Então, por exemplo, a gente já teve grandes períodos de seca, né, envolvendo anos de laninha. Só que se a gente desmatou, né, vai ter menos água infiltrando no solo, menos água ajudando a recompor os aquíferos. E aí a nossa capacidade, por exemplo, a lidar com as secas acaba sendo, né, bem menor. Então, assim, não é porque o fenômeno é natural que a gente tem que falar, pô, né, não temos nada a ver com isso. Temos, porque a gente poderia lidar com eles de uma maneira mais fácil, né, se a gente tivesse cuidado melhor do meio ambiente. Lembrando, né, que se eu estou falando de El Ninho e Laninha, eles envolvem o Oceano Pacífico, e o Oceano Pacífico ele é 1/3 da superfície terrestre, né? Então, aquilo que acontece em 1/3 da superfície terrestre pode causar, né, grandes impactos no planeta como um todo. Aqui, né, para vocês depois olharem com calma como que ocorre o El Ninho.
Lembro a todos, né? Todos os temas são questões ambientais. Tudo que eu falei aqui poderia aparecer em provas de outras disciplinas, não precisa ser só de geografia, tá? Química, física, biologia, ciências da natureza poderiam ser contempladas, a história, as linguagens, enfim, fiquem espertos com isso. É isso, gente. Muito obrigado a todos e tchau, tchau. Tenham pensamento complexo no que diz respeito ao meio ambiente.